Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2025. O Senhor guardou o melhor para o final. Um vinho novo. Ele tem trabalhado um odre novo para derramar esse vinho novo. E eu me coloco à disposição do Senhor, porque eu vou beber deste vinho novo. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Deixa eu te contar uma história. Alfred Nobel, ele foi um inventor da dinamite. Ele patenteou, acho que em 1867. Em 1888, o irmão dele morre e um jornal francês anuncia Alfred Nobel morreu, o mercador da morte, o mundo está melhor sem ele. O erro daquele jornal francês foi uma virada na vida do senhor Nobel. Isso fez ele repensar a vida dele, porque foi um erro do jornal. Foi o irmão que morreu, mas anunciaram que tinha sido ele. Ali ele fez foi um start, foi uma virada. Ele começou a repensar, então, quando eu morrer, é isso que vão falar de mim. Olha o legado que eu estou deixando. Eu não quero isso. E ele passou a trabalhar ativamente. Ele mudou a vida dele. E ele usou todo aquele dinheiro para poder incentivar pessoas a trabalhar em favor da humanidade. Ele criou o Prêmio Nobel da Paz, para homenagear pessoas que passaram a usar a vida em várias áreas da sociedade, seja na ciência, na arte, que contribuiu de alguma maneira para o bem da humanidade. Muito bem, se o senhor Nobel tivesse morrido, ao invés do irmão, em 1888, a mensagem que os jornais estavam anunciando aos quatro cantos sobre ele, é que ele foi um mercador da morte. E ele decidiu que ele não ia passar para a história, deixando aquele legado. Então ele aproveitou aquele erro, aquele equívoco, para reescrever a sua história. Quem faz os peregrinos do Caminho de Santiago, na Espanha, existe uma cultura para os peregrinos. Quem faz aquela jornada se hospeda em alguns albergues e faz parte da peregrinação deixar tudo impecável para o próximo peregrino que vai chegar. Então,
O lema é preciso arrumar tudo para o próximo que vai chegar. Isso faz parte da cultura, senão você não é um peregrino. Você está aprendendo, peraí, olha a lição, são várias lições na peregrinação. Dentre elas, que o legado que você vai deixar é não deixar nada que atrapalhe aquele que vai chegar. Você vai passar e vai deixar tudo arrumado. Quando o próximo peregrino se hospedar naquele albergue, nos albergues, né? Porque é uma peregrinação, ele vai encontrar tudo arrumado. E este deve ser o lema da vida de um cristão verdadeiro. Quando ele se for, ele vai deixar tudo arrumado. É preciso deixar tudo arrumado. Como o senhor Nobel, ele não quis passar para a história como mercador da morte, mas como aquele que trabalhou pela paz e foi uma inspiração para pessoas fazerem algo para melhorar a humanidade, trazendo paz, crescimento, bondade, beleza, grandeza, e não guerra e destruição. Legado é superior à herança. Herança, seus filhos podem queimar, gastar tudo, jogar fora, igual o filho pródigo, o mais novo. Mas legado é um negócio eterno, mas legado só é possível com aliança. Quem não faz aliança com Deus e com a verdade, quem não está aliançado a princípios, jamais deixará um legado inspirador. O legado que Saul deixou foi terrível, basicamente de morte, destruição, condenação. O legado que Davi deixou fala até hoje. Como a oferta de Abel fala até hoje. O sangue, está em Hebreus que o sangue de Abel fala até hoje. Como pode o passo de fé de uma pessoa falar até hoje? A decisão de Ruth, a Bíblia fala que por gerações os moabitas não podiam entrar na casa do Senhor. E vem uma moabita e rompe esse bloqueio espiritual. Quando ela abraça o Deus da Noemi e ela decide fazer algo surpreendente. E as escolhas da moabita Ruth gerou um legado que nos atinge até hoje, porque ela gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, que gerou Salomão e que chegou até Jesus. É preciso arrumar tudo para quem vem depois. E se você não tem essa cultura de aliança com a verdade, você vive uma vida rasteira,
pequena e lamentável. Quantos que têm vivido uma vida lamentável, pequena, rasteira? O lema, a mensagem, a palavra que o Senhor tem nos dado de ordem é pense grande. Quer uma maneira, assim, que forma grandiosa de pensar? Deixe tudo arrumado para quem vai chegar depois. Que coisa incrível! O senhor Nobel ter a chance de ver como ele era visto e como ele ia passar para a história. E ter a chance, um erro, um equívoco, confundir o irmão com ele. O levou a repensar e a mudar a vida dele por completo. Tanto que a maioria não conhece essa história. Quando fala o Prêmio Nobel da Paz, ninguém, ou melhor, um número pequeno sabe, a maioria não sabe. Onde é que isso começou? Quando um homem que patenteou a dinamite, ganhou dinheiro com isso, decidiu repensar a vida dele por entender que o legado que ele ia deixar, ele não queria. Aquilo abriu os olhos dele para o futuro. E ele consertou a tempo. Quando nós lemos no livro de Timóteo, Paulo falando da fé de Timóteo, mas que primeiro habitou na avó Lóide, depois na mãe Eunice, e olha que o pai dele era grego. Mas a avó, Paulo fala da fé da avó e da fé da mãe. Ele disse, a fé, eu vejo em você uma fé que não é fingida, que habitou primeiro na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. E eu vejo que habita em você também. Recordo-me da sua fé não fingida. Que primeiro, legado. Pessoas que trabalharam para gerações. Que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que habita em você. Quando se eu falar de Susana, uma mulher que teve 19 filhos e só 9 sobreviveram, você não sabe quem é. Mas se eu falar de John Wesley, você sabe. Muito difícil você não saber. Essa mulher foi a mãe de um homem. Ela não foi pregadora, ela não escreveu um livro. Mas ela formou caráter. Ela colocou naqueles filhos o caráter de Cristo. E seus filhos fizeram a diferença. Este filho marcou uma geração. E até hoje toca corações. A mãe do Billy Graham também. Mulheres que paravam tudo para orar e formar aqueles filhos, a herança do Senhor.
que a Bíblia diz que são como flechas nas mãos do valente. Nós, como pais, estamos atirando nossos filhos para alguma direção. Pode ser maravilhosa, mas pode ser destruidora. Pessoas que pensaram em legado. Pessoas que, quando estavam formando seus filhos, pensaram em gerações. Escolhas que marcaram gerações. Uma avó que trabalhou para que gerações fossem afetadas. Sua filha foi afetada. Seu neto foi afetado. Sua filha, de acordo com Paulo, também, a exemplo da mãe, não tinha uma fé fingida, tinha uma fé sincera. E essa avó passou para a mãe, que passou para o neto. O pai dele era grego, mas a maior influência foi da avó e da mãe. Porque alguém tem que se levantar. Alguém que trabalha por gerações. A vida que nós construímos, ela não para aqui. Ela está afetando. Nós estamos numa corrida e passando o bastão. E o que nós estamos passando para a próxima geração? Alguns estão chocados com o que estão vendo no mundo, mas isso é o acúmulo de gerações que não se responsabilizaram, não se preocuparam com um legado baseado em aliança. Uma aliança com Deus, uma aliança com a verdade, uma aliança com princípios. Pensar grande é construir uma vida que, mesmo depois que você for, suas escolhas ainda vão falar, vão tocar corações. Aí a pergunta é: o que vão falar de você? Como você vai ser lembrado? Algumas vidas, quando elas encerram, tudo morre. Ninguém lembra delas. Algumas se sentem aliviadas com a ausência delas. Outras não param de fazer falta. Se tornam inesquecíveis. A obediência de Davi fala. A desobediência de Saul fala. Pense a respeito. Há pessoas que, quando morrem, somem. Somem completamente. Outras falam até hoje. Porque decidiram viver além de si mesmas. Além de suas vontades. Além dos seus impulsos. Além. Que escolheram viver uma vida grandiosa e não lamentável. Amaram a verdade. Como o sábio disse, compre a verdade, porque a verdade tem um preço. Ela tem um preço. Mas é um preço que vale a pena. E que ninguém nunca vai poder tirar de você. Repense a sua vida.
como o senhor Nobel repensou a vida dele. Quando ele viu o legado que ele ia deixar. Repense a sua vida. A vida, ela deve ser construída baseada num legado, e legado é construído em cima de aliança. E pessoas de verdade que pensam grande, elas fazem uma aliança com Deus e com a vontade de Deus, com as leis de Deus, e elas honram até o seu último dia de vida. A primeira palavra, o título aqui é Preciso demolir os altares impuros. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Você conhece essa história, eu não pretendo contextualizá-la, porque eu creio que a maioria conhece. Mas você sabe que ele enfrentou sozinho, no Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal. E ali foi um desafio que ele fez. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E aqueles profetas fizeram de tudo para invocar Baal. Até derramar o próprio sangue, foram se retalhando e se cortando. E Baal não respondeu. E então Elias chama o povo, manda o povo se aproximar. Ele está chamando para ver como é que faz. Você sabe por que Deus não pode responder? Não durma não, não distraia não. Sabe por que Deus não pode responder? Porque o altar está quebrado, o altar do coração, o altar da vida. Eu quero que você preste atenção, porque eu creio que isso aqui responde a qualquer questionamento. Eu não entendo por que a minha vida não vai, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. Você não precisa de um atendimento, você não precisa nem de uma oração, para falar a verdade. Você precisa de um conserto. É muito interessante quando você vê alguém dizendo assim, eu não sei por que minha vida está assim. Não sabe? Quando você mente, você quebra o altar. Quando você engana, quando você alimenta Amaleque no seu coração, quando você usa a sua boca de forma vergonhosa, as palavras são criativas. A primeira vez que a palavra aparece na lei da primeira menção não é para comunicação, mas para criação. Se todo mundo foi criado a partir da palavra, então imagine a nossa vida. E a pergunta é, que mundo eu tenho construído com a minha boca? Se eu não gosto do mundo, do meu mundo, eu preciso rever minhas palavras. E tem gente que vive essa vida, destruindo com tudo com a sua boca. E, por fim, acabam desistindo, porque nunca param para conhecer a Deus de verdade. Alguns estão com problemas financeiros. Eu não sei porquê, sabe? Quando você deixou de dizimar, quando você deixou de ofertar, quando você usou mal o seu dinheiro, você mostrou para Deus que você não é a pessoa. Simples assim. Você disse para o céu, olha, eu sei, eu recebi unção, eu recebi oração, eu recebi tudo para prosperar, mas eu não tenho propósito com dinheiro. Se eu tiver dinheiro,
eu facilmente tiro do Senhor. Eu vou gastar com bobagens. Eu não sei conduzir o que Deus está colocando nas minhas mãos. Então, a pessoa fica lá naquele, sabe aquela coisa de querer se enganar? Eu não sei. Você sabe. Não, mas eu deixei de dizimar uma vez. Você precisa de duas? Uma vez é o suficiente para você abrir uma porta. E que pode cobrar de você por muito tempo. Casais que brigam o tempo todo, Deus não opera em reino dividido. E você está perguntando por que a sua vida não prospera, por que a sua casa está atribulada, por que você só tem, se tem filho, o filho está doente, que as coisas estão dando errado. Por quê? Porque Deus não opera em reino dividido, em casa dividida, em família dividida, em empresa dividida, em igreja dividida, seja lá o que for. Por isso que o nosso maior desafio é impedir a divisão. Porque a gente sabe, qualquer líder que tem, não precisa ter 2 neurônios, que tiver um, ele sabe que o que ele construiu a duras penas pode cair da noite para o dia, se ele não tirar o anátema, se ele não tirar a divisão, se ele não trabalhar a rebelião. Então, as promessas estão aí, nada mudou. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu já falei, mas vou repetir. Tudo na Bíblia repete. Quando você vê todo o processo do Êxodo, das pragas, você vai encontrar de alguma forma no Apocalipse. Então, tudo aquilo que aconteceu, numa proporção maior, vai acontecer agora. Então, preste atenção. Vem por aí pragas que nós nunca vimos. Uma crise mundial sem precedentes na história. É o que vem por aí, mas o povo não lê a Bíblia. Mas para a igreja não é quem finge que é igreja, não é quem agora, que poderia estar aqui, não está. Eu estou falando de igreja, a igreja do Senhor. Aquela que está dentro do negue-se a si mesmo, para seguir Jesus. Ela pega a cruz todos os dias. A igreja do Senhor vai viver o tempo mais, vai triunfar. A riqueza do mundo vai ser depositada, vai ser uma transferência de riquezas para os verdadeiros cristãos, aqueles que têm propósito. Somente o povo de Deus vai resistir a tudo isso. Enquanto o mundo geme, os verdadeiros cristãos, óbvio que a pressão vai aumentar e aumentar muito, e muitos, como disse Jesus, não vão suportar. Tanto que ele disse que aqueles dias teriam que ser abreviados. Por isso que você vê que o tempo voa. Nós estamos caminhando para o final do primeiro mês do segundo semestre. Ou seja, chegar dezembro é um pulo. Então, você vê o tempo voando. Voando, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, não é por causa do mundo, não, por causa de qualquer um, aqueles que estão fingindo, dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, aquela história de todas as pragas, fala do mundo, que se encontra as taças da ira de Deus em Apocalipse. E uma pressão muito grande, mas a igreja sofrendo o seu maior avivamento, porque
A Bíblia deixa claro, né, que o final é melhor do que o início. Então, para a igreja, ela vai ser, obviamente, pressionada, mas ela vai triunfar. E na vida da igreja há um tratamento totalmente diferente. Igreja, estou falando da igreja do Senhor. Não a palavra, ela não se cumpre na vida de quem não crê nela e vive a despeito dela. A palavra se cumpre na vida daqueles que estão vestidos dela, que guardaram no coração a verdade. Então, um altar quebrado não tem fogo. O altar do Senhor é santo. E aí vamos falar do altar do coração e do altar da sua igreja. Então, o altar do coração, meu coração, o altar do Senhor tem que estar santo. O altar da igreja, a igreja do Senhor, onde nós nos reunimos para adorá-lo, tem que ser santo. Uma vida santa, a igreja santa. O sacrifício e o holocausto que os filhos de Israel ofereceram a Deus foram o meio pelo qual puderam estabelecer um relacionamento com Ele. Os holocaustos eram o quê? Considerados santos. Os sacerdotes que os apresentavam a Deus eram consagrados, santos. O altar sobre o qual os sacrifícios eram oferecidos era considerado santo. Ou seja, então, tudo tem que ser santo. O sacrifício é santo, o sacerdote é santo, o altar é santo. Se não é santo, Deus não recebe. Então, ele pegou o Elias, as 12 pedras simbolizando as 12 tribos, para restaurar aquele altar. Por que as 12 tribos? As 12 tribos de Israel, para lembrar a nação. Israel é príncipe de Deus, campeão com Deus. Você nunca vai ser um campeão, viver conforme a realeza vive, se não for por Deus. Porque a verdadeira vida só é possível ser construída em Deus. Então, neste tempo do fim, Deus terá um povo santo. Parece que isso é impossível, mas terá. Nós vamos ver o maior avivamento da história acontecer no final dos tempos. Um povo santo. Terão a vida inteiramente consagrada a Ele como sacrifício vivo. Oferecerão a Ele sacrifícios espirituais e santos. As suas ofertas serão purificadas e tornadas santas. Oferecerão seus sacrifícios em altares santos, lavados e purificados pelo Espírito Santo. A palavra altar significa um lugar levantado, no qual foi feito um sacrifício. Levantado. No qual foi feito um sacrifício. Então, os altares eram levantados, edificados, como o quê? Um local de adoração a Deus. Era um lugar de encontro e continua sendo. No altar do sacrifício. Deus se encontrará com você no altar do sacrifício. A primeira coisa que Noé fez quando o dilúvio terminou foi construir um altar ao Senhor e adorá-lo. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Na verdade, você vai ver, eu li essa escritora, mas você pode pegar outras que fala que Abraão levantou altares, cavou poços. E ele construiu o altar
para oferecer Isaque ao Senhor em adoração. Foi ele que construiu. Então, ele levantou altares. Ele construiu o altar para oferecer o filho, que foi a sua maior oferta a Deus. No Monte Sinai, o Senhor deu instruções claras sobre a construção dos altares. O altar de bronze dos holocaustos, o altar de ouro do incenso. Mas eu não vou gastar muito tempo nisso, porque eu quero me ater a esse assunto que você pode aplicar à sua vida agora. O altar é santo. Deus não habita em altar quebrado. Durante 7 dias, faça a propiciação pelo altar, consagrando-o, propiciação, purificação, santificação, expiação. Então o altar será o quê? Santíssimo, e tudo que nele tocar será santo, porque o altar tem que ser santíssimo. Se o altar está contaminado, qualquer coisa que toque é contaminado. Era necessário que ambos, a oferta e altar. Oferta e altar. Lembra que o Senhor recebeu a Abel e sua oferta. Não recebeu Caim nem a sua oferta. Que isso fala de tudo. Tudo. Minha vida, meu louvor, minhas orações, minha entrega, meu dinheiro. Tanto que o próprio Senhor Jesus disse, se você for fazer uma oferta, literalmente uma oferta, se você tem algo, qualquer problema com o seu irmão, vá lá, resolve e depois volta. Porque se você não resolver primeiro o altar do coração, não adianta botar nada no altar físico. Era necessário que ambos, a oferta e altar, fossem santos e continua sendo. Quando o fogo caía, era sinal que a oferta foi aceita. Que foi o que aconteceu. Quando Elias arrumou o altar, preparou o sacrifício, o fogo caiu. Mas quando o povo e o sacrifício subia como cheiro suave ao Senhor. Acabei de ler para você. Mas quando o povo desobedecia, as ofertas eram como mau cheiro nas narinas de Deus. Qualquer coisa que você faz na desobediência cheira mal para Deus. E é por isso que algumas pessoas, Jesus combateu isso. Vocês não podem fazer uma coisa e omitir outra. Você precisa estar na verdadeira sintonia, no verdadeiro alinhamento. Ele rejeitava aquelas ofertas. Aliás, você vai ver muito isso na Bíblia. Ele rejeitando, não, eu não recebo. Porque você está oferecendo para mim cheira mal. Ele rejeitava. Adoramos a Deus hoje no altar pessoal do coração e no altar coletivo da igreja. Na igreja do Senhor é onde cultuamos, adoramos e entregamos a nossa adoração de várias maneiras e os nossos dízimos e ofertas. Se esses altares não forem santos, a impureza deterá o fluxo de bênção, o fluxo da bênção de Deus para a nossa vida. Muitos cristãos estão hoje na escravidão, seja mental, emocional, sentimental, financeira, porque fazem ofertas a Deus em altares que não são santos. Em vez de colher as bênçãos prometidas por Deus, vivem debaixo de um céu fechado, lacrado.
O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Deus está perguntando. Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. A vocês, cada pessoa que aqui está. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Ele vai responder. Porque tem gente que está fazendo tudo que não funciona e ele ainda está com essa perguntinha. Não, eu não sei o que está acontecendo. Não, eu não sei porque que minha vida está assim. Eu não sei. Sabe? Olha para a sua conduta que você sabe. Alguns não estão honrando a Deus. Eu vou ler novamente. O filho honra seu pai, o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Tem gente que não tem temor. Tem gente que não honra a Deus. Pergunta o Senhor dos Exércitos. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura no meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Porque quando eles traziam qualquer coisa para o Senhor, qualquer adoração, comportamento indevido, ofertas, que eu vou continuar lendo para você, eles estavam dizendo, a mesa do Senhor é desprezível, Deus aceita qualquer coisa, mas não aceita não. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Vá trabalhar para uma autoridade, o senhor está dizendo, e tenta oferecer para um governador, vai lá, o que você está oferecendo para Deus, para ver se ele vai aceitar. Ou seja, para Deus é menos, para Deus é o pior, é a desonra, é a falta de temor, é a falta de excelência, é a negligência. E eu estou perguntando por que minha vida está assim? Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Você acha que você tem relevância para bater na porta do governador, de uma autoridade? Você tem algo a oferecer? O que você está oferecendo, o que você está construindo, o que você está produzindo é digno? Uma autoridade humana vai receber? Agora, será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Olha só, e agora? Como é que você vai apaziguar a Deus? Será que esse tipo de oferta, de comportamento, você vai conseguir? Será que você tem crédito? Você tem uma construção para isso? Para reverter? Você pode chegar diante de Deus e dizer, fazer a oração do rei Ezequias, tu sabes que tenho sido fiel.
Olha só. Se um de vocês fechasse as portas do templo, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Olha o que o Senhor disse. Era melhor que fechasse as portas do templo. Porque o que está sendo oferecido para mim é inútil, eu não estou recebendo nada. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Quer dizer, do jeito que vocês estão, o que vocês estão ofertando para mim, esquece. É acender fogo inútil. Esse fogo aí não passa de fogo estranho. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Do Oriente ao Ocidente. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanaram ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. Olha o que Deus disse. O meu nome, tem gente me valorizando, entregando a vida, gemendo, para me honrar, temendo o meu nome. Mas vocês não. O que vocês trazem para mim é como se vocês dissessem: a minha mesa, ela é imunda. Mas vocês, o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. Porque quando você oferece o pior para Deus, é a mesma coisa, preste atenção numa coisa. Alguém se surpreende quando alguém pega o saco de lixo e coloca na lixeira? Porque lá é lugar de lixo. Mas você ficaria surpreso se a pessoa pegasse o saco de lixo e colocasse em cima da mesa. Porque na lixeira é lugar de lixo, em cima da mesa não é lugar de lixo. E quando aquele povo levou o pior para Deus, estava dizendo: sua mesa é desprezível. E ao dizerem que canseira, e riem dela com desprezo. Porque é o que algumas pessoas fazem. Elas oferecem o pior a Deus, e depois elas questionam, e algumas têm a coragem de dizer: estou cansado. Também não quero mais. Também vou abandonar tudo. E veja bem, ele oferece a Deus o pior. Aí depois ele volta contra Deus, como se Deus fosse culpado da vida que ele está levando, do mundo que ele construiu, dos resultados da vida dele. Agora ele está com raiva. Ele está com raiva de Deus, ele está com raiva do mundo, ele está com raiva de tudo. Como se alguém fosse responsável pelas sementes que ele lançou no solo da vida dele. Aí ele fica revoltadinho. Estou cansado. Você nunca viu alguém? Eu estou cansado. Cansado do quê? De pecar? Cansado do quê? De mentir? Cansado do quê? Do quê? Tem que saber do quê? De falar pesado? Cansado de manter o jugo no seu pescoço? Lembra que Isaac falou para Esaú: quando você cansar, meu filho, você vai arrancar o jugo do seu pescoço. Do que você está cansado? Porque não pode ser de servir a Deus, porque pessoas que vivem assim não estão servindo a Deus. Você tem que estar cansado, igual Lamentações fala. Se alguém se queixar, queixe-se dos seus pecados. Se você está cansado, tem que ser do seu pecado, das suas escolhas erradas, da sua boca pesada.
das suas escolhas imorais e desalinhadas de Deus. Diz o Senhor dos Exércitos: quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, bom, então eles levavam animais mancos, cegos, que eu li para você aqui. Que ele perguntou, leva para o governador para ver se ele aceita esses animais, ofertas, aleijados e doentes como ofertas. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Então a pessoa oferece a Deus o resto, igual Caim, o que sobra. Ela não dizima fielmente, ela não oferta, ela não quer contribuir para nada, mas ela quer prosperar. Não, você não tem o perfil de Deus para prosperar. Você não quer ser a mão dele aqui na terra. Você não é um bom administrador. Por que Deus vai confiar na mão de alguém que não honra o princípio da mordomia? A pessoa não teme a Deus, ela não oferece o melhor da vida dela. Então, o que ela está oferecendo a Deus, por exemplo, quantos que cantaram agora? Eu me rendo. Mas tudo que não fizeram até hoje foi se render a Deus. Não tem se rendido. Estão acalentando passado, amargura, revolta. São ingratas, reclamam de tudo. A vida é uma desonra para Deus. Não inspira ninguém, nem os parentes querem. E a pessoa está oferecendo, então, o pior para Deus e está questionando. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, que tendo condições de oferecer a Deus o melhor, promete oferecê-lo e depois sacrifica o animal defeituoso. Quantas pessoas que já fizeram promessas e promessas de que vão oferecer a Deus o melhor, mas na hora H oferece o pior para Deus. Uma conduta desalinhada, um comportamento desalinhado. De forma geral, a maneira como estão conduzindo a vida, o casamento, os filhos, o dinheiro. O que ofertam para Deus é o pior, é defeituoso. Tendo condições de oferecer o melhor, ofertam, até prometem, mas depois vem e ofertam um animal defeituoso. Não, agora eu vou mudar, agora eu vou ser fiel, agora eu vou fazer certo. Vai lá e faz errado. Por quê? Porque não teme a Deus. Porque a consciência foi cauterizada. Porque a pessoa não está focada em honrar a Deus de verdade. O princípio de tudo é o temor. Se eu não temo a Deus, esqueça. Eu não vou a lugar nenhum. Diz o Senhor dos Exércitos: pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Alguns podem até não temer a Deus, mas ele está dizendo: eu sou o grande rei, e eu sou temido entre as nações. E Deus deve ser temido. Eu não estou falando ter medo de Deus, estou falando ter reverência por Deus, porque Ele é Deus. Vamos repassar evidências de um altar impuro. Motivação impura por trás de tudo. Aqui eu teria que pregar por dias. Tiago fala dessa motivação, pede por motivos errados. A motivação já é a primeira coisa que você precisa procurar. Se as motivações do seu coração, as intenções não são puras, você não vai, seu altar está impuro. Elas precisam passar por purificação, pelo sangue do Senhor. Passar pelo fogo.
Corações tomados de intenções e motivações desalinhadas de Deus. Igreja com motivos desalinhados da vontade de Deus. A igreja. Você, a igreja, quem está no altar. Você não pode estar desalinhado. Você não pode pregar uma coisa e viver outra. Se você decide ocupar um lugar no reino de Deus, você precisa estar alinhado com Ele. Então, motivos desalinhados da vontade de Deus. E quais são os motivos corretos? Por exemplo, uma igreja prosperar. Almas, resgate de almas, o crescimento do reino. Cristo tem que estar no centro, onde Jesus vem em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar. E onde as pessoas importam de verdade, elas não são usadas. Orgulho, arrogância, soberba. Aí eu posso dar uma infinidade de escrituras. Eu nem saio daqui. Que falam orgulho, arrogância, soberba, altivez, manipulação, pecado oculto, coração contaminado. Esqueça. Algumas pessoas estão sendo humilhadas porque elas são orgulhosas, arrogantes, têm soberba, têm altivez, têm manipulação. Aí vem o pecado oculto, tem o coração contaminado. Esse altar está impuro. Deus não está em primeiro lugar. Falta de propósito para a vida e para o dinheiro. Se Deus não vem em primeiro lugar na sua vida, não há propósito, você não tem um propósito claro para a sua vida, para o seu dinheiro, você está sem direção. Você não está alinhado. Pessoas que não são dirigidas pelo Espírito Santo, mas pelo homem, pela carne, pela paixão, pela vaidade, pelas paixões, o altar está impuro. Pessoas que não se submetem à correção do Espírito Santo. Ele está corrigindo, a palavra está vindo, e a pessoa ignora tudo. É preciso visão de reino, cabeça de reino. Que é a pregação de João Batista e Jesus, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Você não vive mais com base neste mundo, mas com base no reino. Metanoia, arrependei-vos, metanoia. Um altar quebrado significa um altar falido, por isso que o Elias teve que restaurar o altar. Ele teve que restaurar. Deus se manifestará num altar restaurado, bem construído, onde há sacrifício de verdade, assim o fogo. Aí o fogo desce e a sua glória resplandece. Nesses dias finais, antes do Senhor voltar para buscar a sua igreja, o Senhor vai lavar, limpar as impurezas que existem no meio dela. E quem não se submeter a isso, vai se auto-excluindo. Ele vai limpar até haver um fluxo puro de adoração no coração. Tem que haver um fluxo puro de adoração no coração. Que é de onde procedem as saídas da vida. Na conduta, no estilo de vida, nos dízimos e nas ofertas. Porque não adianta. Se você não dizime na oferta, é porque seu Deus continua sendo mamon. Você não vai longe. Muitos não farão parte do grande derramamento do Espírito Santo, porque o altar está quebrado e tomado de impurezas. Deus nunca se manifestará. Deus nunca vai manifestar sua glória em lugares impuros. O Senhor está dizendo aqui, ó,
é hora de demolir, aliás, passou, né? De demolir os altares impuros construídos no coração e na igreja. Porque senão ele não tem como se manifestar. Deus escolheu encontrar-se com seu povo e ter comunhão com ele no altar do sacrifício. Se não for no altar do sacrifício, não vai. Altar restaurado, bem construído, que tem um sacrifício puro, perfeito. Não cego, manco, aleijado, roubado. O significado de holocausto ou oferta queimada é aquilo que sobe. E a pergunta que o Espírito Santo faz é: você acredita que o que tem oferecido a Deus tem subido? De verdade. Será que tem subido? Dia após dia, ano após ano, geração após geração, havia um holocausto contínuo sobre o altar. A fumaça deste holocausto tinha que subir a Deus continuamente. Era o cheiro suave. Oferta queimada ao Senhor. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, como oferta de cereal e uma oferta derramada, como de manhã é oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. O holocausto ininterrupto no altar do lado de fora do tabernáculo era a lembrança constante da aceitação do Deus de Israel e um símbolo da comunhão e da amizade do povo com Deus. Aquele holocausto, aquela fumaça não podia parar de subir, por ter continuamente um sacrifício perfeito ali. Esse será o holocausto contínuo. Esse será o quê? Por vossas gerações. Porque o que você está fazendo agora, as ofertas que você está oferecendo a Deus, vai afetar gerações. E essas ofertas cheiram bem ou fedem? Tem um cheiro agradável ou estão fedendo? O que você vai deixar para as próximas gerações? Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Porque onde tem um sacrifício perfeito, Deus pode se encontrar com você. Você pode se encontrar com Deus. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. E habitarei no meio dos israelitas e lhes serei o seu Deus. Além do holocausto contínuo, fogo no altar jamais devia ser extinto. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Mantenha-se aceso o fogo no altar. O fogo tem que estar queimando do Espírito. Não deve ser apagado, não deve ser apagado, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, toda manhã. No seu devocional, você acrescenta lenha para que o fogo continue queimando. Senão o fogo apaga. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Se você não está acrescentando lenha todas as manhãs, teu fogo já apagou.
Arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Comunhão, ofertas de comunhão, comunhão, ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Fogo continuamente aceso no altar. Tem que ter fogo no altar. Eu esqueci o resto agora. Alguém lembra? Está vendo? Eu estou velha, né, para isso. O fogo que queimava no altar continuamente não era natural, era o fogo santo do Senhor. Mas que precisava dos fiéis ali alimentando. No altar do Senhor sempre tem fogo. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu o fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se rosto em terra. O holocausto contínuo representava o sacrifício de Jesus, que um sacrifício permanece contínuo e valendo, é só invocá-lo. Sempre apontou para Jesus. Aleluia. Ele é o sacrifício eterno, contínuo e perfeito. Por isso que na presença do Senhor ele só aceita uma coisa, Cristo. E se você não está escondido em Cristo, se Ele não é o seu padrão, o seu modelo, você não consegue chegar até Deus. O único mediador entre os homens e Deus é Jesus. A única porta de salvação é Jesus. A única fonte de salvação é Jesus. O único meio pelo qual o homem pode ser salvo é por Jesus. Só por Jesus. E se o pecado entrou por meio de um homem, mas também foi vencido por meio de um homem, Jesus Cristo. Por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Estão em Cristo. Não que estão dizendo que estão em Cristo, estão escondidos em Cristo. Saiu fogo da presença do Senhor, consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se, rosto em terra, porque não tem nada que possa trazer mais alegria para o coração de uma pessoa do que a presença de Deus. Nada. É por isso que algumas pessoas, elas compram, elas comem, elas fazem um monte de coisa, elas continuam vazias, ansiosas, frustradas, medicadas, porque elas nunca buscam na fonte certa. O holocausto contínuo também representa a oferta contínua da nossa vida. O holocausto contínuo também representa a oferta contínua de nossa vida como sacrifício vivo no altar do Senhor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Antes era oferecido aquele cordeiro puro, sem mácula. Então, levavam e ofereciam ao Senhor. Agora, eu sou o sacrifício. Eu me ofereço como um sacrifício vivo no altar do Senhor. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Você quer mesmo cultuar a Deus? Se ofereça a Ele. Você se entrega através de uma vida sacrificial, santa e agradável a Deus. E a única coisa que agrada a Deus é crer nele, é a fé. Tudo precisa estar no altar do Senhor. Tudo. Nossa vida, nossa família, carreira, planos, projetos, sonhos, dinheiro, riquezas, patrimônio, tudo. Se não estiver no altar do Senhor, vai dar errado. Somente depois de colocar,
sua vida inteiramente, fielmente no altar do Senhor, você vai ser capaz de ofertar do jeito que Deus determinou e verá a sua glória. Quando a sua vida for totalmente consumida pelo Espírito Santo, vocês não, sabe as inclinações que você tem? E que por você não estar sendo consumida pelo fogo do Espírito, você cede para essas malditas inclinações? Quando a sua vida for totalmente consumida pelo Espírito Santo, você não inclinará mais para o mundo, nem para nada que nele existe. Sua carne não vai mandar mais. Eu não consigo parar de pecar, porque sua mente é carnal. Você precisa ter a mente do Espírito. Eu não consigo dizer não, porque você está vazio do Espírito, cheio de você, do pecado, da carne, de todo tipo de impureza. Se encha de Deus dia e noite, dia e noite, dia e noite, para ver se a sua mente não vai ser completamente renovada, a sua alma restaurada, porque a regeneração do Espírito, quando você crê em Jesus, é imediata. Mas o processo da renovação, a renovação da mente, e a mente é o centro das emoções, pensamentos, sentimentos, emoções, vontades, é um processo. Você passa por um processo que é progressivo, você está crescendo, então somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Você está numa caminhada para atingir a estatura do varão perfeito. Quanto mais você se enche de Deus, mais você se parece com Jesus. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você o quer, mais você sente a falta dele. E aí a sua mente é limpa, é purificada de tal maneira que o pecado é inconcebível para você. Você não pode suportá-lo, como Ezequiel profetizou. Ele profetizou isso aqui, que nós receberíamos um novo coração, um novo espírito. Através de Jesus, nós teríamos nojo do pecado. Se você não tem nojo do pecado, é porque você nunca creu de verdade em Jesus e no sacrifício da cruz. Porque quando você o recebe, você abre o coração para ele, e você vai no processo da renovação, do crescimento, na caminhada para atingir a estatura de Cristo, é inconcebível o pecado. Você tem nojo do pecado. Você não suporta o pecado. Você não pode tolerá-lo. O cheiro do pecado, porque o pecado cheira mal. Você não suporta. Você até negocia, você pode trabalhar e ter pessoas que amam o pecado ali, mas você jamais iria conviver com elas. Porque o pecado cheira mal. O modo da pessoa falar, agir, a conduta dela é inadmissível para um salvo em Jesus Cristo. O salvo, a Bíblia chama de santo, porque ele agora vive uma vida santa. A mente dele é santa, a alma dele foi santificada. Então, os olhos dele são santos.
Ele não vai assistir qualquer coisa. Ele não vai ouvir algo que vai contaminá-lo, porque ele sabe que tudo que entra vai sair de alguma maneira. Ele cuida da vida espiritual dele, porque ele sabe que é a coisa mais preciosa que ele tem. Não é o carro dele, não é a joia que ele tem, o relógio caro dele, não é os dólares ou o dinheiro que ele tem, mas é a vida espiritual dele. Ele tem um mimo com ela. Ela é bem cuidada. Ela é zelada. Porque tem gente que tem mais cuidado com o relógio dele, com o carro dele, com a bolsa dela de marca, com o sapato dele de grife, do que com a sua vida espiritual. Está mais bem cuidado, protegido na caixinha, no seu closet, do que a sua vida espiritual. A Bíblia dele vive jogada. Mas a carteira dele de marca está num lugar protegido. A sua bolsa está num lugar bem guardado. Se ela bate num lugar, ele já está olhando se riscou. Mas a Bíblia é de qualquer maneira. Se ele perde o celular, ele fica doido. Liga para mim, eu preciso achar onde é que está meu celular. Mas ele passa pela Bíblia e nem vê onde é que ela está. Pode ficar até dias sem abri-la. E são essas pessoas que vão se encontrar com Jesus? Elas têm mais cuidado, elas lustram mais o carro delas do que a vida espiritual. Tudo precisa estar no altar do Senhor. Você não pode viver uma vida indiferente à palavra de Deus e prosperar. Ore comigo agora, feche seus olhos um pouquinho. Senhor, eu sou teu. Tudo que eu tenho é seu. Toma-me. E tudo que eu tenho, santifica para a tua glória. Para só um pouquinho. Agora sonda você, seu coração. E seja bem sincero. Se acredita no que você falou. Isso é de verdade. Isso realmente aconteceu aí. Olhe para mim, chega de sacrifícios com manchas. Chega de sacrifícios cegos, aleijados, roubados. Chega de sacrifícios que cheiram mal. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. Eu vou oferecer o melhor, sem nenhum defeito. E eu fecho com essa palavra, que eu nem vou contextualizar, mas faz, creio que uns 3 dias, que eu tenho dormido muito pouco, Deus tem me despertado todos os dias na madrugada. Em uma delas, que foi exatamente na terça, eu fui despertada, enfim, e aí eu comecei numa procura do que o Senhor, para entender. Antes dele, eu tinha orado, mas eu percebia que ainda aquilo não estava certo, eu pedi uma palavra.
Aí ele deu essa palavra aqui. Aí eu voltei a orar. E aí o Senhor, eu fui para o lado para a minha sala de jantar, que desce para o escritório, que sai por ali, que dá acesso à garagem de lá. Não era para lá. Eu volto e percebo que o Senhor está me chamando para o altar. Eu desço, ele me acordou, eram umas 2 e pouco, para você ter uma noção, que eu fui, aquele dia eu não dormi, eu praticamente, mais um pouco, o pessoal da Casa Firme começa a chegar, por volta das 6h30, os obreiros chegam, e eu saí daqui já bem de manhã, orando aqui. O Fer ouviu logo, apareceu com a Jéssica, e foi depois que ele me deu essa palavra, tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia. E os levitas as levaram para o vale de Cedron. Começaram a consagração no dia 1º do 1º mês, e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo no dia 16. Então foram 16 dias, 8 dias só para tirar o que estava sujo. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acais, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente do altar do Senhor. Acais foi o pai de Ezequias. Também não vou contextualizar, leva um tempo aqui, mas pensa um sujeito que só fez escolhas erradas e ao invés dele se humilhar, ele se fechou com Deus, e em rebelião contra Deus foi lá e fechou a porta do templo. E ali ele encheu de impurezas. E Ezequias então veio, e a primeira coisa, você sabe, que Ezequias fez, foi fazer uma limpa naquele templo. A primeira coisa que, quando começou, foi a consagração dos parentes, quer dizer, começa sempre em casa mesmo. Os levitas foram purificar o templo do Senhor, quer dizer, quem trabalha no templo é que contribui para a purificação do templo. Conforme o rei havia ordenado em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes, então, entraram no santuário do Senhor para purificá-lo. E trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá haviam. E os levitas foram levando para o vale de Cedron. Então, tinha tanta coisa que estava, que foram 8 dias para limpar, e depois mais 8 dias só consagrando. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acais, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente do altar do Senhor. Cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor. Porque para você ir para o templo do Senhor, você tem que subir. Levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado em favor da realeza. Em favor da realeza, do santuário de Judá. Então, agora, depois da limpa, de purificar, era hora de oferecer sacrifícios. E era em favor do rei, do santuário e de todo Judá. Toda a nação.
Tudo precisava. Os sacrifícios precisavam ser oferecidos por todos eles. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. E aí o texto continua, que depois disso é que eles foram, então, celebrar a Páscoa, mas primeiro teve que passar por uma limpeza. Então isso se aplica tanto de forma espiritual quanto natural. Algumas pessoas, enquanto elas não pararem, para tudo, parar tudo mesmo. Aqui eles pararam tudo. Não tinha olhos, pensamento para mais nada. Era tempo de limpeza. Se algumas pessoas não pararem para limpar o templo espiritual, para limpar a vida, alguns precisam limpar literalmente a casa, porque tem tanta sujeira ainda dentro da casa. Literalmente seus computadores e celulares, porque tem tanta sujeira. Tanta sujeira, históricos imundos. Se alguém entrar no histórico do celular de algumas pessoas, dos seus computadores, cheira mal. Só tem cadáveres. Mas alguns continuam indo buscar mel no cadáver, quebrando alianças, desonrando a Deus. Depois vem para a igreja, eu me rendo. E está tudo bem. Você acha mesmo que abrir um jejum, cantar eu me rendo, mas manter a sujeira no seu celular, no seu computador, talvez na sua casa, as coisas que você assiste, as coisas que você guarda. Tem gente que tem ídolos guardados em casa, tem podridão guardada em casa. Estão perguntando, por que a minha vida não vai? Mas entra no carro, as coisas que ouvem, as músicas que ouvem, que essas pessoas ouvem, levam elas constantemente para o pecado. Elas são lascivas, imorais, mas estão fingindo que estão servindo a Deus. Não, você não está. Você não está. Algumas pessoas, elas dizem que querem ajuda, mas quando elas buscam um atendimento, elas mentem. Elas mentem. Elas mentem de tal forma que chega a ser desesperador. Elas mentem. Elas são dissimuladas. Elas buscam, elas dizem que querem ajuda, mas elas não são sinceras. Elas usam as pessoas, o tempo das pessoas, a energia das pessoas para mentir. Para mentir. 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 Elas passam na unção e pedem oração, que a vida está amarrada, está travada, mas elas têm uma vida oculta. Elas não acreditam.
Elas acham que Deus é apenas aquele ser que elas procuram quando tem um problema. Não. Ele é o Senhor. E o resultado de uma vida de fidelidade é uma vida abundante. É uma vida que prospera. É uma vida que avança. Quando você vê uma vida lamentável, que não rende, que não prospera, que tem tudo para ir, mas não vai, o fluxo está travado, tem algo bloqueando o fluxo de Deus, das bênçãos de Deus. Porque elas não são verdadeiras. Elas se enganam, enganando os outros. Elas colocam pessoas, às vezes até uma autoridade, para lutar as guerras delas, quando elas mesmas estão com as portas escancaradas para Satanás. E perguntam por que a vida nunca rompe, por um único motivo. Porque o coração não está inteiro, não é verdadeiro, não é sincero, não é honesto, não é puro. O altar está contaminado, consequentemente as ofertas contaminadas. Porque qualquer coisa que vem de um coração contaminado é contaminado. Você não tem como ofertar a Deus nada realmente bom se o altar do coração não foi purificado. É tempo de restauração. Deus, os céus estão abertos para abençoar e prosperar pessoas. Se tem um tempo que as pessoas têm tudo para romper, e elas vão se arrepender, porque isso aqui é ao mesmo tempo da pandemia. Eu preguei, os que agarraram, romperam. Estouraram, arrebentaram, foram embora. Os que cederam para tudo que estava acontecendo, a mesma coisa. Tem gente focada, tem gente brincando, tem gente olhando para tudo que está acontecendo aí, tem gente com a vida do mesmo jeito, porque o caráter não mudou, a essência não mudou, o coração é o mesmo. O que oferece a Deus é desonra e falta de temor. A palavra para nós no início foi, vai terminar bem. Mas como eu disse, acho que domingo, não para todo mundo. Porque nem todo mundo tem um altar de investimento. Nem todo mundo, diante das dores, está respondendo, está liberando um decreto de fé, vai terminar tudo bem. Está selando um jumento e correndo para o lugar certo. Deus está falando com a gente. Neemias é o nosso exemplo de doação, de entrega, a uma unção de restauração. Uma unção poderosa. Eu sei, eu percebo Jeová Jiré, Jeová Rafá em ação. A manifestação de Jiré e de Rafá, mas nem todo mundo vai ver Jiré nem Rafá. O Deus que provê e o Deus que cura, porque não é honesta. Não é honesta. Age como se Deus precisasse delas. Deus não precisa de você, você precisa de Deus.
e vão brincando. Isso dá assunto. É preciso demolir os altares impuros. É preciso fazer uma limpa no templo. É preciso fazer uma limpa na vida. E vou dizer uma coisa. Tem gente que confundiu longanimidade com impunidade. E ainda tem gente confundindo. Eu sinto no meu espírito que falta gota para essa taça encher na vida de alguns. Vai estourar mais coisas. Deus vai fazer mais limpa. Deus vai mexer mais. Tem coisa para mexer ainda. Tem gente que ainda acha que pode driblar a Deus. Pode por um tempo. Até por um bom tempo. Mas não por toda a vida. E por amor à alma de algumas pessoas, Ele vai lidar. Ele vai mexer em casa. Ele vai mexer em filho. Ele vai mexer como mexeu na saúde da profetisa de Tiatira e na casa dela. Paulo mandou que um homem fosse entregue a Satanás para que sua alma fosse salva. Deus vai permitir situações na vida de algumas pessoas. Deus vai parar algumas. Tem gente que vai ser parada. E vai ser um tempo duro, porque você não ouviu a Deus enquanto teve chance. Mas agora você vai ser parado. Mas é para salvar a sua alma. E ninguém vai se assustar. Porque antes de tudo, Deus nos avisa. Se Terá não morrer, Abraão não anda. Se você não se aparta de Ló, você não vê a promessa. Se você não tem um altar de investimento, o filho não volta à vida. É hora de investir no lugar certo. É preciso mudar. E tem gente aqui que já disse, eu não consigo, Deus vai te ajudar. E você vai descobrir. Através de uma grande dor, que você consegue. Nada mais vai importar senão Deus. E você ainda vai testemunhar e vai dizer, bendita a dor que me jogou nos braços do Senhor. Amém.